Então vamos prosseguir na definição de esperança condicional, um novo conceito aqui. Então, a gente vai primeiro revisar aquilo que a gente viu na aula passada. Lembra que a gente viu a esperança condicional do x, dado que o y é igual a y. A gente viu isso seria um valor típico para o vetor x, depois que a gente observou que o y de fato assumiu o valor y. A gente viu que isso é um vetor, né, em que na coordenada i, a gente vai simplesmente obter o valor típico para o xi, dado que a gente observou y igual a y. E esse valor típico é obtido por essa integral aqui, a integral de xi, f de xi daí do y, dxi. Agora, na aula de hoje, a gente vai ver uma pergunta um pouco diferente, que está apresentada embaixo aqui, que é o valor típico para o x, caso a gente fosse observar y. Então, nota que no primeiro caso, a gente considerou que o y de fato foi observado e assumiu o valor y, e aqui a gente está falando, caso eu fosse observar o y, qual seria o valor típico para x? Daí a resposta é, depende do valor de y que foi observado. E de fato, então, a resposta para a esperança de x dado y que a gente tem embaixo é uma variável aleatória que para cada valor de y, ela vai nos dar o valor típico para x dado aquele valor de y. Em outras palavras, a esperança de x dado y é uma variável aleatória, porque ela ainda está dependendo de qual é o valor de y que foi observado. E a maneira como a gente calcula essa quantidade aqui embaixo é muito parecida com a maneira como a gente calcula a quantidade de cima aqui. Ela é simplesmente um vetor, né, em que na coordenada i a gente tem o valor, qual seria o valor típico para xi caso y fosse observado. E vai dar aqui a integral de xi, f de xi dado y, zão. Né? A gente vê aqui que é ao contrário da integral aqui de cima que está dado yzinho, aqui a gente tem dado yzão. E no momento que a gente resolve essa integral, vai sobrar uma função que depende do yzão. Porque aqui a nossa pergunta depende do yzão, né? Essa é uma variável aleatória. Qual seria o valor típico para x caso y fosse observado? É uma pergunta que depende de qual y é observado. Então isso aqui é uma variável aleatória que depende do yzão. Então é muito importante distinguir entre esses dois casos aqui. Aqui a gente está considerando que o y de fato foi observado, e aqui a gente está considerando como seria caso o y fosse observado. E daí, para a gente esclarecer a diferença entre os conceitos, nada melhor do que um exemplo. Então vamos para o próximo slide para ver um exemplo aqui. Nesse caso aqui, a gente tem a nossa acumulada, né? Ou melhor, a nossa densidade conjunta, que ela é simplesmente a indicadora que o y está entre 0 e 1, vezes o módulo de x ser menor do que y. Então a gente pode ir para a lousa para desenhar essa figura aqui. Vamos lá. Vamos resolver esse exercício. E a gente poderia querer calcular, por exemplo, a esperança do x dado o yzão. Como que a gente faria isso? Em primeiro lugar, a gente tem que entender qual é o suporte dessa densidade, né? Bem, a gente já fez isso algumas vezes. Primeiro a gente pode começar desenhando que o y está entre 0 e 1. É simplesmente uma figura assim. E daí a gente pode desenhar a figura que o módulo de x é menor do que o y. É alguma coisa assim. Então, na hora que a gente tira a intersecção entre essas duas figuras, vai sobrar essa espécie desse triângulo de ponta cabeça aqui, que é o suporte da nossa densidade. Depois disso, bem, a gente viu que na definição a gente vai precisar, para a gente poder calcular a esperança de x dado y, isso vai depender da nossa densidade condicional. Então, para a gente calcular a nossa densidade condicional, eu vou escrever ela da forma reduzida aqui. Isso vai depender do f de x e y dividido pelo f de y. E, portanto, a gente vai precisar da nossa densidade marginal para o y. Quer dizer, a gente já fez isso coisas desse tipo várias vezes, né? Então, para a gente conseguir calcular a densidade marginal do y, a gente usa a lei da probabilidade total,
integral de menos infinito até mais infinito do f do xi dy. Então a gente tem algum y fixado aqui. E como que a gente resolve essa integral? Bem, em primeiro lugar, a gente nota pela figura aqui que a gente está vendo que o y está variando de 0 até 1. Então a gente coloca aqui em indicador que o y está variando entre 0 e 1. E daí a gente tem que ver para um determinado y aonde o x está variando. Para um determinado y, o x está variando de menos y até y. Então isso aqui vai dar a integral de menos y até y. E daí, depois que eu resolvo essas duas integrais, só sobrou o dx. Então isso aqui vai dar simplesmente igual a 2 vezes y. A indicadora do y está entre 0 e 1. Deixa eu só separar essa área aqui. Então agora a gente pode finalmente calcular a nossa densidade de x dado y. Vamos fazer da forma simplificada. Isso aqui vai dar o f do xy sobre o f do y. O f do xy a gente viu ali em cima. Isso aqui é igual a integral, a indicadora do y está entre 0 e 1. Indicadora do módulo de x menor do que y sobre a f do y, que dá 2 vezes y. Indicadora do y está entre 0 e 1. E daí aqui então a gente obtém simplesmente que vai dar 2y a menos 1, indicadora do módulo de x ser menor do que y. E agora a gente finalmente está em condições de calcular a esperança condicional. Então vamos lá. Uma das coisas que a gente poderia calcular era a esperança condicional de x dado y. Isso aqui vai dar a integral de menos infinito até mais infinito de x vezes f de x dado y. Dx, que é igual a integral de menos infinito até mais infinito, x 2y a menos 1. Só que no caso o y é maiúsculo, a gente não pode esquecer disso. Vezes a indicadora do módulo de x ser menor do que o y, dx, que é igual a integral de menos y até y, 2y a menos 1, x dx. Daí, quando a gente for resolver isso aqui, vai dar 2y a menos 1. É uma constante, porque a gente está integrando em relação a x. Daí, a integral de x vai dar x ao quadrado sobre 2 de y até menos y. Só que essa integral aqui de x ao quadrado sobre 2 de menos y até mais y vai dar 0. Então a gente acabou de notar que nesse caso aqui, a esperança de x dado y, ela dá identicamente igual a 0. Mas a esperança de x dado y, ela pode depender do y? A gente viu que ela pode depender do y, sim. No próximo exemplo, a gente vai ver um caso que ela de fato depende do y.